Eu gostaria que você deixasse, viu, Janaína, deixasse bastante claro para os vereadores qual é o embasamento, com base em qual instrumento que vocês deliberam esse valor de um salário mínimo. Você citou uma resolução, mas seria muito importante você esclarecer um pouquinho mais, até porque exatamente este valor foi objeto de discussão ontem aqui, apresentado pelo senhor Anestor. A outra questão que eu gostaria que você esclarecesse aos vereadores é quanto ao prazo que a Secretaria de Assistência Social teria para instrumentalizar todo este processo e levar à apreciação e posterior aprovação da Secretaria da Assistência Social lá no governo do Estado. Está entendendo? Por quê? Porque há a necessidade de discutir um pouquinho mais essa matéria. Mas diante da urgência, ontem inclusive eu fiz um apelo aqui ao vereador Nelson para que disponibilizasse o processo ao plenário, para que o plenário pudesse deliberar. Na semana que passou, a secretária me orientava, me esclarecia uma informação, dizendo o seguinte, que no ano anterior, por uma falha ou uma inobservância do prazo, o município ficou sem o cofinanciamento, tá? Que se refere a uma quantia de R$57 mil mensais, tá? E que somado em 12 meses, isso aí dá mais de 600 mil, mais de 650 mil reais, rapidamente fazendo um cálculo. E isso é um prejuízo muito grande para o município e para a sociedade palhocense, porque nós temos aqui sim uma escassez de recursos, então nós não podemos perder essa oportunidade, e por isso, viu, vereador Nelson, foi o meu apelo ontem no sentido de pedir que Vossa Senhoria disponibilizasse o projeto para ser apreciado no plenário, dada a urgência que me foi alertado. Então, gostaria que você esclarecesse muito bem esses dois pontos, e depois eu vou fazer um questionamento à presidente do Conselho por uma outra afirmação feita aqui por um representante do fórum e que julgo bastante pertinente trazer a discussão. Obrigado, querido. A questão do fornecimento de um salário mínimo, ela veio com a resolução 16 do Conselho Estadual de Assistência, né, a resolução 16 de 23 de novembro de 2016, e ela trouxe pela primeira vez um patamar, um valor unificado, né, como parâmetro. Por quê? Porque muitos municípios, como eu expliquei, eles executavam os benefícios de forma diversificada. Até o nosso próprio município, até 2015, né, se todos recordam, ele fornecia apenas um valor de R$450 para esses benefícios, né? Então, onde apareceu essa questão de um salário mínimo foi nessa resolução estadual, que justamente veio a orientar os municípios sobre um valor mínimo, sobre um teto mínimo, né, para se executar o fornecimento de quaisquer benefício eventual. Então, foi dali que foi tirado, porque é ali que a gente tem que seguir as orientações do Estado, quanto o valor de um salário mínimo. Ele não é tirado, claro que pode aumentar, mas é como a gente explicou, a gente precisa de um diagnóstico, a gente precisa de orçamentos, impactos financeiros, e é todo um processo que a gente precisa efetivar para conseguir possibilitar e ter dados para a gente falar que tem que ampliar, né? Tem que se ampliar, até porque ele se trata de um auxílio, né? Ele não é ele não tem que cobrir toda a despesa, né, no integral da questão do funeral. Do prazo, o primeiro prazo com a resolução, se a gente for olhar a primeira resolução que foi entregue, a número 16, ela diz do primeiro prazo. O primeiro prazo era dezembro de 2017. O que aconteceu? As maiorias dos municípios, como começaram a discutir os processos do benefício dentro dos seus municípios, elas não conseguiram terminar. A grande maioria dos municípios da Santa Catarina não conseguiram passar para a Câmara de Vereadores as suas leis para serem aprovadas. Diante disso, o Conselho Estadual ele aumentou o prazo para os municípios estarem enviando as leis, né? Por quê? Porque sem essa revisão das leis, realmente a gente não poderá fazer o cofinanciamento com o Estado. A gente não estaria com um município apto, né, para receber cofinanciamento, porque a lei não está em regularidade com as orientações estaduais. E aí, diante disso, eles aumentaram esse prazo. No primeiro momento, eles pediram para a gente encaminhar até as pactuações dos cofinanciamentos, que seria no maio, junho. E aí, no final de janeiro, eles mandaram uma nova resolução dizendo que poderia ser até outubro. Porém, os municípios que já tivessem findado
as suas discussões, já tivesse encaminhado todo o processo, eles já deveriam estar encaminhando, né, esses processos para acompanhamento do próprio Conselho Estadual. Porque imaginem se todos os municípios de Santa Catarina encaminhar essa lei lá em julho, né? Como é que o Estado vai conseguir também acompanhar e ver se não tem nenhuma divergência nas leis que foram encaminhadas. E a gente pode correr um risco de até perder o cofinanciamento se a gente encaminhar uma lei que não esteja próxima do que as orientações estaduais nos solicitaram. Então, nesse entendimento, a gente encaminhou já para a Câmara de Vereadores no mês de fevereiro, porque as discussões já tinham findado, né, junto com os serviços e junto com o próprio Conselho, e a gente encaminhou em fevereiro e ela tramitou regularmente, não houve nenhum, pelo que eu desconheço, nenhum processo de solicitação de aceleração, até porque ela está 2 meses aqui na Câmara, a gente acompanhou ela passar nas comissões, tudo. O que a gente tem medo é de encaminhar no prazo final, porque a gente pode ser solicitado de alguma alteração e a gente não consiga realmente o fazer. E, novamente, o município pode ser realmente prejudicado. O repasse ele não é mensal, ele é anual, né? Então, se vem uma parcela anual de acordo com as demandas daquele município e o porte, né? Quantidade de habitantes também vem um valor X, mas ele é anual, não é mensal.